Era começar a gravar, só um pouquinho. Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início ao módulo, né, de hoje à tarde do nosso curso de verão de Direitos Animais. O módulo de hoje à tarde é intitulado A Proteção Jurídica dos Animais, entendendo os conceitos de crueldade, bem-estar, dignidade e sujeitos de direitos, e vai ser ministrado pela Gabriela Carvalho. A Gabriela, ela é graduada em Direito na Suíça, porque ela é cidadã suíça, embora ela more, né, há bastante tempo aqui no Brasil. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade de Friburgo e acabou fazendo a validação dela de diploma aqui na UFSC, na oportunidade em que eu conheci a Gabriela, porque eu fui a orientadora dela de TCC, pois embora ela já tivesse, né, se formado em Direito para validar o diploma aqui no Brasil, ela precisou cumprir alguns requisitos e um deles foi fazer a monografia de conclusão de curso. E depois a Gabriela ingressou, né, no mestrado em Direito, no programa de pós-graduação em Direito aqui da UFSC, e eu tive também, né, o prazer de ser orientadora dela. Então, agradeço muito, né, a disponibilidade da Gabriela em participar do nosso curso, assim como dos outros, né, professores, como eu falei aqui para todo mundo que está acompanhando, né, o curso ele é aberto, ele é gratuito, e todas as pessoas envolvidas disponibilizam o seu tempo para esse curso, porque nem todo mundo tem o vínculo com a UFSC como eu tenho, né, de professora. Então, muito obrigada, Gabriela, eu te passo a palavra, eu vou fechar o meu microfone aqui e a minha câmera para poder passar a tua apresentação, tá? Liga o teu microfone agora. Tá, ok. Então, boa tarde, muito obrigada, professora Letícia, pelo convite, é sempre um grande prazer participar dos eventos, e também agradeço a todos que estão aqui pela presença. O propósito da minha contribuição é de falar sobre os conceitos básicos do direito animal. Quem se interessa pela proteção e a situação jurídica dos animais, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com algumas palavras como crueldade contra animais, bem-estar animal, dignidade animal e também com o termo animais como sujeitos de direito. Porém, nem sempre é claro o que esses termos significam e as pessoas se desencontram ou até se alienam um do outro porque não estão falando o mesmo idioma, a mesma linguagem. Portanto, nos próximos mais ou menos 30, 40 minutos, eu vou descrever o que cada um desses conceitos significa na literatura internacional sobre o direito animal, conforme eu descobri durante os meus estudos. Não estou aqui para compartilhar a minha opinião pessoal, mas eu quero trazer uma descrição objetiva, porque acredito que isso ajuda a entender melhor os debates atuais na imprensa e nas mídias sociais sobre os direitos dos animais. Agora vem o segundo slide. Obrigada. Na legislação moderna de proteção aos animais, os dois conceitos predominantes são a vedação da crueldade contra animais e o bem-estar animal. Vou começar pela proibição da crueldade, porque ela é o conceito mais antigo. A reprovação da crueldade contra animais é algo bastante antigo. Já na antiguidade, há exemplos de pessoas que foram punidas por terem sido cruéis contra animais. Um dos motivos é que esse tipo de comportamento, já naquela época, era considerado nocivo para a comunidade. Mas também existem muitos textos antigos que incentivam a compaixão pelos animais. A proibição da crueldade contra animais é um conceito estabelecido na legislação desde que a legislação de proteção aos animais começou a surgir na Inglaterra do século XIX. A Inglaterra vitoriana é considerada o berço da legislação moderna de proteção aos animais, e o St. Martin's Act de 1822 é considerado o seu alicerce. Desde aquela época, a crueldade contra animais tem sido o conceito-chave da proteção jurídica dos animais. A partir da Inglaterra, esse tipo de legislação se espalhou por outros países. O Brasil é um dos poucos países que mencionam a proteção dos animais na sua Constituição. O artigo 225
parágrafo 1º, inciso 7, da Constituição da República Federativa do Brasil, fala do dever do Estado de proteger a fauna e a flora e veda práticas que submetem animais à crueldade. Mas o que significa crueldade? Como todos aqui sabem, esta é uma questão polêmica e controversa. Pensamos, por exemplo, no julgamento da vaquejada, onde 6 de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram à conclusão que a vaquejada é uma prática cruel, enquanto os demais 5 ministros não enxergaram crueldade. A tendência é para cada um entender sobre crueldade o que ele quiser, mas, na verdade, o termo crueldade contra animais é um termo técnico-jurídico que tem um significado bem definido. Entende-se sob crueldade a inflição de um sofrimento desnecessário. Crueldade, no sentido jurídico, é infligir dores e sofrimento a um animal de forma desnecessária, insensata, ou seja, não justificada. Agora vem o slide 3, por favor. Obrigada. Para ilustrar o que significa a crueldade, vamos ver alguns trechos de um documento histórico. São as atas das reuniões da Comissão da Assembleia Nacional Constituinte. Essa comissão se reuniu em abril de 1987, ou seja, há 34 anos, para elaborar a Constituição Federal de 1988, a Constituição atual, e para debater a inclusão de um dispositivo que veda a crueldade contra animais. Essas atas são disponíveis nas páginas do Senado Federal na internet. Extraí delas as preocupações mencionadas pelos membros da comissão. Essas preocupações foram o sofrimento dos animais na hora do abate, especialmente quando acontecia sem sensibilização prévia. O método particularmente doloroso de abater cavalos, que é descrito nessas atas, que alegadamente melhorava a qualidade do couro. A vivissecção e os animais nos piotérios. A farra do boi, os cães que são colecionados nas ruas e levados a hospitais para as enfermeiras praticarem suturas. Dizem os relatos que frequentemente no lugar de anestésicos, eram usados apenas relaxantes musculares. Selvageria, absurdos e falta de piedade são as palavras usadas pelos membros da comissão para descrever esses atos. O sofrimento e a dor dos animais são centrais nesses votos. Há também votos que expressam a preocupação de que o novo dispositivo constitucional poderia inviabilizar ou dificultar a pesquisa científica. Um membro da comissão disse: evidentemente, não somos contra as experiências, pois eles precisam ser feitos em seres vivos e o cachorro é um dos animais necessários para isso. Um outro voto resume de uma maneira perfeita o conceito de crueldade. Que seja feita na Constituição alguma coisa firme e muito séria em relação à morte dos animais que nos alimentam, dos animais que nos servem e que nós utilizamos. É o resumo perfeito do raciocínio por trás da proibição da crueldade contra animais, porque nele nós vemos duas coisas. A proibição da crueldade surge de um sentimento de indignação e compaixão pelos animais que sofrem. Ao mesmo tempo, o uso dos animais para fins humanos é aceito como algo normal, ou, pelo menos, como um mal necessário. O que é visto como inaceitável e revoltante é o sofrimento desnecessário. Ademais, essa ata mostra que há conflitos de interesse entre diferentes grupos da sociedade, por exemplo, entre protetores e representantes da indústria e pesquisa, e mostra como na política é preciso sempre negociar e ser disposto a aceitar o meio termo. Portanto, o tratamento de um animal pode ser cruel, mas não será considerado crueldade no sentido jurídico, porque ela é aceita pela sociedade como justificada ou necessária.
Na linguagem técnica, o conceito de crueldade contra animais é um conceito consequencialista. Isso significa que o que é relevante para avaliar se algo é certo ou errado, o que é decisivo é o resultado. Por exemplo, a maioria das pessoas concorda que mentir é errado, mas se graças a uma mentira uma vida é salva, mentir é a coisa certa para se fazer. Então, o mesmo raciocínio está atrás do conceito de crueldade. Para determinar se um ato ou uma prática é cruel, é preciso ponderar os diferentes bens jurídicos e diferentes interesses. O interesse do animal em não sofrer e o interesse dos humanos na exploração do animal como alimento, ferramenta, etc. O juiz ou legislador analisa primeiramente se o fim ou propósito da utilização do animal é legítimo e moralmente aceitável. E, na realidade, normalmente, tudo que não seja sadismo ou desleixo é considerado legítimo. Se o propósito for legítimo, se faz uma ponderação para ver se o interesse em fazer a intervenção do animal pesa mais ou menos do que o interesse do animal de ser culpado dessa intervenção. Às vezes, o próprio legislador faz essa ponderação. Exemplos são a proibição de brigas de animais em geral, ou a proibição do uso de animais no desenvolvimento de cosméticos. Nesses casos, não há mais espaço para ponderar os interesses e ver se há crueldade, pois o legislador já decidiu e já disse que essas práticas não têm justificativa e, portanto, constituem crueldade. Mas quando o legislador não proibiu uma prática, cabe ao juiz de fazer essa ponderação, como foi o caso com os casos do STF da briga do galo, farra do boi e vaquejada. O juiz precisava ver se o propósito da prática em questão é legítima e, se for o caso, se ela justifica ou não infligir dor e sofrimento ao animal. Resumindo, podemos reter que a crueldade é tradicionalmente entendida como a inflicção de sofrimento desnecessário. Há uma diferença entre a crueldade consentida, que é aceita pela sociedade como necessária, e a crueldade não consentida, e essa que é descrita como selvageria, absurdo e falta de piedade para com os animais. Por isso, a vedação da crueldade é um conceito normativo, é uma construção sociocultural baseado em um consenso sobre os valores e práticas de uma dada sociedade. Ok, podemos trocar de slide agora. Toma água. O outro conceito predominante na legislação de proteção aos animais é o conceito de bem-estar animal. Enquanto o conceito de crueldade é um conceito jurídico, o bem-estar animal é um conceito científico. A ciência do bem-estar animal é uma ciência natural ligada à medicina veterinária e etologia, que é o estudo do comportamento dos animais no seu habitat natural. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, o bem-estar é definido como o estado físico e mental de um animal em relação às condições nas quais ele vive e morre. O bem-estar animal também é um assunto complexo e com muitas faces e dimensões científicas, éticas, econômicas, culturais, sociais, religiosos e políticos, mas principalmente é um conceito científico. O bem-estar é um conceito mais recente do que a crueldade. Ele surgiu na segunda metade do século XX. Depois da experiência de escassez de alimentos durante a guerra, a Inglaterra, preocupada com o abastecimento da população, começou a criar animais de uma forma industrializada, a criação intensiva de animais, ou em inglês, factory farming. Esses métodos de produção suscitaram preocupações com a qualidade de vida dos animais. Em 1964, foi publicado o livro Animal Machines, Máquinas Animais, de Ruth Harrison.
Nele, a autora investigou e descreveu os métodos da pecuária intensiva. O livro teve um impacto profundo na sociedade inglesa, na opinião pública, na política e na legislação. Um ano depois da publicação de Animal Machines, o governo inglês encarregou uma comissão com a investigação do bem-estar dos animais usados na pecuária intensiva. Esta comissão produziu um relatório, o famoso relatório Bramble. Na conclusão do relatório, a comissão recomenda 5 liberdades. Todo animal deveria ser capaz de levantar-se, deitar-se, virar-se, esticar os membros e realizar cuidados corporais. Em 1979, o Ministério da Agricultura reatou e reformulou as 5 liberdades, que depois foram codificadas na legislação. No próximo slide, a gente vai ver uma lista dessas 5 liberdades. E podemos agora trocar o slide. Perfeito. Obrigada. Então, as 5 liberdades, e depois está enumerado também a medida necessária para a sua realização são: primeiro, ser livre de sede, fome e má nutrição, proporcionando fácil acesso à água doce e uma dieta para manter a plena saúde e vigor. 2. Ser livre de desconforto térmico e físico, proporcionando um ambiente apropriado, incluindo abrigo e área de descanso confortável. 3. Ser livre de dor, ferimentos e doenças, pela prevenção, o diagnóstico e tratamento rápido. 4. Ser livre de medo e angústia, proporcionando espaço suficiente, instalações apropriadas e companhia de animais da sua própria espécie. 5. Liberdade para expressar comportamento normal, assegurando condições e tratamentos que evitem sofrimento mental. Na verdade, olhando bem, podemos ver que não são 5, mas 11 liberdades no total. A ideia dessas liberdades não é que eles sirvam como um estado ideal a ser almejado, mas a ideia é que eles sirvam como uma checklist para avaliar os pontos fortes e fracos de um sistema de criação. E a ideia é que essas exigências sejam cumpridas. Nos países que têm uma ampla legislação bem-estarista, por exemplo, na Suíça, existem muitas normas que estabelecem o tamanho mínimo das gaiolas ou terreno onde os animais são alojados. Essas regras precisam ser cumpridas obrigatoriamente por toda pessoa que lida com animais. O seu cumprimento é fiscalizado e quem não cumprir responde na justiça. A legislação bem-estarista visa a garantir as condições para uma qualidade de vida satisfatória com respeito ao alojamento, alimentação, contato com congêneres, entre outros, e o seu cumprimento é obrigatório, não facultativo. No Brasil, a situação é um pouco diferente, porque não existe um código de animais com uma legislação bem-estarista, mas o Ministério da Agricultura, o MAPA, e a própria indústria pecuária têm trabalhado juntos para estabelecer normas que a própria indústria respeita para poder competir no mercado europeu. Ok, agora podemos vir para o próximo slide. Aqui temos um exemplo de como o conceito científico de bem-estar animal entra na legislação. A Lei Federal Suíça de Proteção aos Animais contém um artigo que visa a definir o termo bem-estar animal. Segundo o artigo 3º, letra B, da Lei Federal de Proteção aos Animais de 2005, o bem-estar dos animais é nomeadamente atingido quando a forma de manter e alimentar o animal permite que as suas funções corporais ou físicas e seu comportamento não sejam perturbadas e elas não estejam sobrecarregados em sua capacidade de adaptação. E 2, o comportamento de acordo com cada espécie é garantido
dentro da adaptabilidade biológica. 3. Os animais são clinicamente saudáveis. E 4. Dor, sofrimento, danos e medos são evitados. Isso. Então, no Brasil não temos alguma coisa parecida, mas existem as normas do MAPA sobre o transporte e abate dos animais da pecuária, e também existem as diretrizes e boas práticas, que não são obrigatórias, mas muitos produtores os observam para ser competitivo no mercado europeu. Ok, agora podemos ir no próximo conceito. O conceito da crueldade e do bem-estar tem em comum que eles visam a evitar dor e evitar ou diminuir dor e sofrimento. Por isto, são chamados conceitos patocêntricos, da palavra grega pathos, sofrimento. É por isso também que leis baseadas nessas perspectivas visam a proteger os animais sencientes. Senciência é a capacidade de sentir dor. Estes animais são, segundo os conhecimentos científicos, todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, como os caranguejos e as lagostas. Mas os animais sencientes representam apenas 5% do reino animal. O terceiro conceito que vamos ver agora, a dignidade, se distingue dos dois anteriores pelo fato de não ter como foco apenas a dor e o sofrimento. Ele traz uma perspectiva bastante diferente. A dignidade animal como conceito jurídico também é mais recente. No Brasil, ele ainda está sendo construído pela doutrina e jurisprudência. Na Suíça, a dignidade animal foi introduzido à Constituição Federal em 1992. O conceito foi inspirado por dois teólogos, o dinamarquês Lauritz Smith e o suíço Karl Barth. De acordo com a legislação e doutrina suíça, a dignidade animal é o valor intrínseco do animal que deve ser respeitado por quem lida com ele. A dignidade de um animal é violada quando se inflige a ele dor, sofrimento, danos ou medos, quando ele é assustado ou humilhado, quando se interfere de forma profunda na sua aparência ou nas suas capacidades, ou quando ele é excessivamente instrumentalizado. A dignidade do animal é desrespeitada quando o animal não é mais visto como um ser vivo com seu próprio ponto de vista, mas ele é reduzido ao mero meio para fins humanos. O conceito de dignidade protege os animais como fins em si mesmos, exigindo um respeito geral da sua integridade física e psíquica, e proíbe utilizá-los como meros meios para satisfazer interesses humanos. Isso vai além da proteção contra dor, sofrimento, danos e medo. Por exemplo, pintar o pelo de um poodle em cor de rosa e usar ele para combinar com o look da dona, como se ele fosse um acessório da moda, ou adestrar um animal para apresentar truques que não lhe são naturais, como adestrar um urso a andar de bicicleta num circo. Nesses exemplos, muitas pessoas pensam que não há problema, porque o animal não sofre e talvez até se diverte. Mas, na verdade, na perspectiva de dignidade animal, isto é claramente uma violação da dignidade do animal. O que acontece com a introdução do conceito de dignidade é uma transição de uma proteção aos animais patocêntrica, baseada na senciência, para uma proteção biocêntrica, baseada no valor intrínseco dos animais. Essa abordagem amplia o âmbito da proteção dos animais, porque agora ela vai além da evitação de dor e sofrimento, mas visa enxergar e proteger os animais como fins em si mesmo. Ok. Agora já chegamos no último conceito, que é o conceito de sujeito de direito. Então, chegamos ao último ponto de hoje, o conceito de sujeito de direito, que é ligado ao próprio conceito de direitos
e ao conceito de personalidade jurídica. Nesse ponto, podem acontecer desencontros, porque o termo direitos tem várias faces e precisamos diferenciar entre os direitos morais e naturais e os direitos subjetivos no sentido jurídico. Talvez vocês também tenham visto essa notícia, que aparece no slide. Ela apareceu há uma semana nas minhas redes sociais, mas depois eu vi que ela não é recente, ela, na verdade, já tem uns 4 ou 5 anos. Diz a manchete: em sentença, juiz defende direito de lagartixa andar por parede. Depois diz no artigo: as lagartixas, ao menos os catarinenses, têm todo o direito de zanzar pelas paredes, caçar mosquitos e completar sua dieta com outros insetos. Essa opinião não é de nenhum biólogo ou presidente de uma ONG em defesa dos animais, mas de um juiz. O assunto da notícia foi uma disputa entre uma empresa que vende ou fabrica aparelhos de ar-condicionado e sua cliente. Uma lagartixa entrou no aparelho, o motor queimou e o fabricante ou vendedor não quis indenizar a cliente. Ele alegou que a culpa era dela, porque ela deveria ter tido mais cuidado e impedir que a lagartixa entre no aparelho. O juiz decidiu que a cliente não tinha essa responsabilidade, porque é perfeitamente normal que haja lagartixas nas paredes e é o fabricante que precisa levar essa realidade em conta ao desenhar seus aparelhos. O juiz escreveu que as lagartixas têm todo o direito de zanzar pelas paredes, caçar mosquitos e completar sua dieta com outros insetos. O que ele está dizendo é algo muito válido. É uma observação filosófica sobre o lugar do ser humano na natureza. Ele diz que as lagartixas já habitavam esse lugar muito antes dos seres humanos e que não é nosso lugar de expulsá-los só porque eles interferem no nosso uso do aparelho de ar-condicionado. Portanto, o juiz está fazendo referência e reconhecendo o direito natural ou o direito moral da lagartixa. Essa ideia de direitos naturais e direitos morais de animais é bem estabelecida na nossa tradição filosófica e ética. Por exemplo, esse exemplo da lagartixa me fez pensar em um outro caso que eu tinha lido quando fiz a pesquisa para o meu mestrado. É que no século XVIII, em 1734, os freis franciscanos de um monastério no Maranhão processaram os cupins que estavam destruindo as suas casas. Como era costume na época, um advogado defendeu os cupins. Ele ganhou o processo depois de destacar que os cupins viviam no Brasil há muito tempo antes dos freis. Portanto, a ideia de direitos morais para animais é antiga. O desafio de hoje é traduzir esses direitos morais em direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento jurídico. A manchete pode induzir a pensar que a lagartixa já tem direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico, mas isto não é o caso ainda. E isto é justamente um dos desafios do movimento dos direitos animais. O que os animais hoje em dia têm são direitos morais reconhecidos por muitas pessoas, mas não todas, e interesses que são protegidos pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, a legislação de bem-estar animal e a vedação da crueldade protegem de fato o animal contra certos tratamentos e abusos. Mas, tecnicamente falando, esses são interesses protegidos e não direitos subjetivos. Os animais continuam sendo bens, patrimônios dos seus donos. E em nenhum país o direito mais básico dos animais, o direito à vida, lhes é garantido ou concedido. Agora, no último slide, eu trouxe algumas definições do termo sujeito de direito. No penúltimo, isso, perfeito. No slide 9. Segundo a doutrina tradicional, pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito.
O sujeito jurídico é a pessoa a quem a lei atribui a faculdade ou obrigação de agir, exercendo poderes ou cumprindo deveres. Em outras palavras, uma pessoa, no sentido do direito, ou um sujeito de direito, é uma pessoa que tem a capacidade jurídica e, portanto, é titular de direitos e destinatário de deveres. Os sujeitos de direito são as pessoas físicas humanas e pessoas jurídicas. Porém, os animais, na doutrina tradicional, não são reconhecidos como sujeitos de direito. Isto simplesmente porque a lei, até agora, não lhes atribui a qualidade de sujeito de direito. Mudar essa situação e conquistar o status de sujeito de direito para animais é justamente um dos objetivos do movimento de direitos animais. Esse é um processo em andamento, em construção. O exemplo mais conhecido é o projeto dos grandes primatas, sobre a qual a minha colega Leatrice vai falar amanhã de manhã. Outro exemplo internacional é uma iniciativa na Suíça que conseguiu que os habitantes de um estado terão a oportunidade de participar de um plebiscito e decidir se os primatas terão reconhecido seus direitos à vida e à integridade física e psíquica. E se essa iniciativa for aceita, os órgãos públicos, isso são o Estado, as universidades estatais e os hospitais públicos, deverá garantir o direito dos primatas à vida e à integridade física e psíquica. E, porém, essa iniciativa não vai se estender às entidades privadas. Então, as entidades privadas, como, por exemplo, o zoológico dessa cidade, eles não terão essa obrigação de respeitar esses direitos. Muito bem, agora vem o penúltimo slide, conclusão. Aqui, para concluir, eu trouxe um resumo com os 4 conceitos e com algumas palavras-chave que vocês podem ler e pensar, depois, talvez fazer uma pergunta se alguma coisa não ficou clara. Então, a crueldade é o conceito mais tradicional, ele é presente na legislação de proteção aos animais desde o século XIX. O bem-estar animal é um conceito científico, não jurídico. Ele surgiu nos anos de 1950 e 60, depois da Segunda Guerra, e deles surgiram as 5 liberdades que hoje são reconhecidas praticamente, não no mundo todo, mas em muitas partes do mundo. Depois temos visto a dignidade animal, que é um conceito mais recente, codificado na Suíça desde os anos de 1990, e ele se refere ao valor intrínseco do animal. E, finalmente, vimos que um outro conceito importante são os animais reconhecidos como sujeitos de direito, que é um processo em construção. Então, foi isso o que eu queria falar hoje. Muito obrigada. A gente estava só encerrando a apresentação. Obrigada, Gabriela, pela tua apresentação. Acho que são conceitos importantes e conceitos operacionais, e com certeza, né, a fala da Gabriela aqui, ela vai ser complementada, por exemplo, com a palestra do Rogério hoje à noite, né, que é justamente sobre a judicialização dos direitos animais, e é onde a gente vê muitos desses conceitos sendo discutidos, né, e também a boa lembrança, né, da Gabriela, a apresentação da Leatrice, que é amanhã de manhã, sobre o projeto dos grandes primatas. Então, eu vou encerrar a gravação, né, para depois o vídeo não ficar muito pesado para as pessoas que vão acessar mais tarde, e a gente continua aqui, claro, né, para conversar e a Gabriela responder as questões.